Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 149 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competência CHA, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica, para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada e conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter é que fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui-se nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriar dessa mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Sérgio Massinga, pastor, advogado e empreendedor. Pastor Sérgio Massinga, bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde. Muito obrigado por este convite tão especial para este café de liderança. Obrigado. Gostava primeiro de saber se o pastor aprecia chá, que sentimentos é que o chá lhe desperta, em que ocasiões é que procura por um chá? Eu aprecio chá e na verdade em todo sítio onde eu vou tenho sempre uma caixinha de chá de todos os tipos, de gengibre, até faço alguns chás especiais, faço uma mistura dependendo daquilo que são as circunstâncias e a condição, e aconselho sempre as pessoas a ir buscar o chá. Em algum momento deixa-nos relaxados, em algum momento deixa-nos despertos para aquilo que é a missão que nós vamos a empreender mais adiante, mas também o chá é um momento em que nós podemos confraternizar, uma boa conversa com alguém, e numa conversa amena e calma, em que trocamos as diferentes ideias, influenciamos-nos mutuamente e, acima de tudo, eu acho que é um momento de aprendizado, aprendemos e podemos, daquilo que é a conversa com outra pessoa, podemos ter alguns insights que nos ajudam, na verdade, a ver. Mas também é um momento de conexão, acima de tudo, com as pessoas. É um momento em que nós nos conectamos no sentido de podemos perceber os desafios, as lutas, e aproximamos-nos cada vez mais. Só quando nós nos aproximamos podemos nos influenciar mutuamente e dessa forma também podermos olhar para os grandes desafios que se colocam e vemos exatamente como é que nós podemos nos dar as mãos para avançarmos diante disso. Então, o chá tem uma multiplicidade de razões porque nós devemos sempre ter a nossa mesa, e podia trazer uma multiplicidade e por vezes leva-nos exatamente a voltarmos para diferentes momentos da infância, da juventude, na família, o aprendizado lá com a mãe, o pai, a avó e por aí. O chá é fenomenal. É a única coisa que eu posso dizer.
Maravilha. Muito obrigado por esta introdução e por este impulso que nos trouxe sobre o chá. E percebi, conforme fazia a descrição das emoções sobre o chá, fez um movimento tanto para trás, dizendo que em alguns momentos o chá nos convida a viajar no tempo para trás, mas também que nos convida a viajar no tempo para frente, quando disse para nos despertar sobre a missão que nós temos. Eu gostava de perceber, por parte do nosso líder, pastor Sérgio, como é que vê a história enquanto uma sucessão de fatos ser um elemento, um aliado primordial para a missão de um líder, como um contador de histórias e como alguém também que vem para dar continuidade a uma certa história e como alguém que depois vai deixar uma certa semente para outros continuadores que possam também continuar com essa mesma história. Qual é a relação entre o líder e a história? Bem, os líderes fazem-se, né? E os líderes fazem-se ao longo da história, ao longo do tempo, e depende exatamente das circunstâncias. Os desafios que nós vamos enfrentar ao longo da vida forjam-nos. Aliás, esses desafios podem criar diversas saídas para qualquer um. Alguns, em algum momento, vão provavelmente encolher e ficar por aí e achar que isso é uma espécie de má sorte, porque os outros, na verdade, não gostam de mim, por aí em diante. Os outros provavelmente vão olhar para aquilo de uma forma indiferente. Olham para aquilo de uma forma indiferente, são, de alguma forma, fatos, momentos que não lhes dizem muita coisa. Vivem e deixam e passam esses momentos. Mas há quem, na verdade, a cada instante, a cada circunstância, vai se forjando, como que estando ali a passar o ferro pelo fogo, não é? E vai se fortalecendo cada vez mais, vai aprendendo no meio daquelas situações e vai buscando soluções que possam, de alguma forma, o impulsionar a ele e a várias outras suas. E para o caso concreto, um dos exemplos que eu tenho, são vários, pessoais podemos ter, mas também um dos exemplos que eu tenho é bíblico, é a questão de Neemias, não é? Olhando para as circunstâncias, o povo, por um momento que vai para o cativeiro, ele numa situação em que está, só uma pergunta simples como esta: como é que estão os meus irmãos? Os nossos irmãos ficaram, não é? Lá em Jerusalém, na Judéia, por aí. Só o contar a história, veja, eles estão em opróbrio, estão numa situação muito difícil, estamos numa situação, isso desperta, na verdade, algo maior, mas isso só resulta daquilo que ele já era formado, não é? Para ser um líder em meio a desafios. Olha, quando há um desafio no seio da sociedade, no seio da comunidade, no seio da família, na verdade nós não podemos ficar indiferentes. Nós somos chamados para algo maior. E é aqui onde nós, na verdade, despertamos. Então, dependendo da forma como nós somos levados, independentemente do que for acontecer, as nossas famílias sempre vão desempenhar esse papel. Porque há pessoas que são muito mais protegidas, não é? E a proteção dos nossos filhos não nos ajuda, de alguma forma, a ter que prepará-los para grandes embates. Em algum momento nós temos que deixá-los a ter que experimentar situações. Aliás, Deus, na verdade, quando quer nos levar para uma realidade muito mais alta, não é? Forja-nos, prepara-nos e leva-nos sempre. Moisés foi levado primeiro para ter que ficar, quer dizer, sair do palácio onde ele tinha o conforto todo para uma situação do deserto, onde na verdade teve que experimentar os desafios todos do deserto e veio dali fortalecido para enfrentar aquilo que vinha. Ou seja, os desafios preparam-nos para isso, porque um líder tem que ser alguém que, diante dos desafios, diante das circunstâncias, ele não volta, não é? Ele está lá, prevalece, ele vai em frente, ele dá uma sensação de segurança às pessoas que o seguem. E se essa segurança não é encontrada nesse líder, então alguma coisa falhou. Ou seja, o líder deve ser alguém que, de uma ou de outra forma, nunca
cede às circunstâncias diante dos desafios, mas isso é algo que se treina. Porque a nossa tendência como humano é sempre encontrar um lugar de segurança onde nós possamos encontrar aquela guarita e tudo mais e deixar a tempestade passar. O líder tem que ser suficientemente capaz de ver, olha, estamos diante do desafio, este desafio temos que enfrentar, e enquanto nós não o enfrentarmos, nós corremos o perigo de desaparecer ou então não conseguir aquilo que são os nossos objetivos. Isso tudo forja-se, isso tudo treina-se. Então esse é um aspecto. O segundo aspecto tem que ver nessa questão da história. Se eu fui forjado diante das circunstâncias, diante dos desafios, então o que vem adiante vai sempre ter essa tendência crescente, não é? E quanto mais cresce, eu vou sendo forjado nas pequenas coisas. Nunca... O grande problema que nós temos de muitos que, aspiram à liderança e pensam que liderança é uma questão posicional, é uma questão de alguém foi colocado e pronto, é verdade que existe essa liderança, mas mesmo nessa liderança a pessoa tem que ter a possibilidade de se adaptar àquela circunstância, entender que, olha, aqui eu estou diante de uma realidade em que eu tenho que liderar. Não é? A força, bem a mal, mas tenho que liderar. E se não foi treinado praticamente nessa situação, é o momento em que a pessoa pode vir a voltar. Então, quando nós chegamos a esta situação de uma posição que Deus nos preparou para chegar nela, então aí nós sabemos e temos que ter sempre a consciência de que a partir dali, dependendo daquilo que nós fazemos, podemos, na verdade, perder todo aquele foco e baixamos, ou então nós tendemos a crescer mais como líder, e quanto mais nós crescemos, na verdade também alavancamos os outros para que também aspirem a essa situação de liderança. Porque um líder, na verdade, ele só se torna líder quando ele tem a capacidade de preparar, de capacitar, de incentivar os outros a caminhar com ele mesmo diante disso, e essas pessoas já serem treinadas para que, estando diante dessas circunstâncias por si mesmas, sem que o líder esteja lá, sejam capazes também de continuar. Muitas vezes a nossa liderança falha porque uma das coisas que nós fazemos é tentar colocar as pessoas sob nossa dependência e não libertar as pessoas para que eles também se tornem líderes e se tornem capazes de enfrentar os desafios em volta. Então, esse é o aspecto que, na verdade, nos aponta para uma situação do futuro como tal. Então, liderança é, como vai dizer Maxwell, de alguma forma, a liderança vai ser influência. Não é? Influenciamos as pessoas em diferentes estágios, mas liderança é, acima de tudo, o encorajamento que nós vamos encontrar nas pessoas e mostrar o melhor que há nas pessoas de que nós podemos fazer. Liderança é a busca de soluções diante dos desafios que se colocam diante de nós, no sentido de que sim, nós podemos fazer isso. Mas essas soluções, mais uma vez, não é uma situação de eu solucionar para as pessoas, é regimentar as pessoas para entender que, olha, diante deste desafio que nós temos, nós podemos fazer em 52 dias, não é? E como o Neemias o fez, mas para tal nós temos que nos dar as mãos, o nosso coração tem que estar lá e, acima de tudo, nós temos que ter uma dependência plena na pessoa de Deus, que é Ele que nos fortalece em todos os momentos quando nós precisamos. Uau, muito interessante. Achei particular gozo quando se referiu ao caso do Neemias, em que este despertou espiritualmente ao procurar saber sobre a saúde de seus irmãos em Jerusalém. E isso lembra-me também Esdras 1:2, onde o Senhor também usa um rei pagão, rei Ciro, para que por via deste pudesse exarar um decreto que autorizasse com que o povo voltasse a Jerusalém e reerguesse o templo. O pastor referiu-se à definição de John Maxwell sobre a liderança, dizendo que é influenciar. Nesta influência, sabendo que nós podemos influenciar positivo, mas também podemos influenciar negativamente. Para si, como é que se faz essa desconstrução
sem rejeitar, influenciar, para que a liderança seja efetivamente a condução das pessoas, para elas transcenderem através da dependência com Deus, para alcançarem os seus destinos enquanto líderes. Bem, nós encontramos líderes a todos os níveis. Líderes para o mal vão liderar e sempre vão ter a sua influência, mas a liderança efetiva, a liderança de que nós estamos a falar, a liderança mesmo, deve sempre almejar a criação de soluções e resultados que levam ao desenvolvimento, ao crescimento, quem quer que seja. E esse crescimento deve ser para o bem comum. O bem não apenas daqueles que ali estão, porque qualquer líder deve sempre olhar, e usa essa palavra transcender, e eu gosto muito dela porque é algo que está para além de mim, além de nós como grupo. Deve influenciar também as pessoas à nossa volta. Em última análise, tudo quanto nós fazemos deve ser para a honra e glória ao nosso Deus. Se assim não for, então praticamente nós falhamos naquilo que é a nossa liderança. Se essa liderança busca apenas o meu próprio gozo, o meu próprio favor, o meu próprio bem, e não para honrar e glorificar a Deus e beneficiar as pessoas. Nesse caso, usando uma linguagem o meu próximo, fazer bem a todos como tal. Então, quando nós pensamos na liderança, temos sempre que pensar: o que é que eu posso fazer? Algo maior, algo que esteja para além, se quiser, da minha geração, algo que esteja para além, até se não pensar na sua própria geração, para além da minha própria família, da minha própria pessoa, mas que atinja a minha comunidade, que atinja o meu país, que vá para além daquilo que é exatamente a minha realidade aqui. Então, esse transcender tem esses diferentes níveis, mas em última análise vai ser sempre glorificar a Deus. Porque se não for para glorificar a Deus, então praticamente tudo isso é em vão. Não é? A razão por que nós vivemos deve ser essa. Agora, olhando para esta questão de ter que fazer essa distinção, a primeira coisa é ter um propósito de vida, porque sim, muitas pessoas viver para o momento, não é? É sempre penoso, é sempre desastroso. Nós somos chamados para viver para além do nosso tempo de peregrinação debaixo do sol. E é isso que cada um de nós devia pensar. Enquanto estamos aqui, o que eu quero deixar para trás? Que mais ou menos resultados, que herança eu gostaria de deixar para os demais, ainda que não seja para mim. Porque veja, todos os líderes que nós olhamos para eles sempre vão trabalhar no sentido de ter algo para além do seu tempo de vida. Não é? E essa é a verdadeira liderança. Mas é verdade que nós encontramos liderança a nível micro. É verdade que essa liderança a nível micro também vai nos ajudar, mas sempre vai ser algo que possa deixar resultados onde a pessoa está, e provavelmente vai ser apenas para incentivar e despertar um espírito de liderança nessas pessoas, a ver, olha, nós podemos fazer coisa maior. Coloquemos por hipótese, nós estamos numa comunidade, numa aldeia, ou se quiser num quarteirão, se nós quisermos assim, mas nós olhamos para os problemas do nosso quarteirão, do nosso bairro, e nós olhamos como é que nós podemos resolver o problema da erosão, por exemplo, que está a acontecer. Então alguém tem que se levantar nessa situação e dizer, olha, colegas, amigos, vizinhos, não é? Familiares, nós podemos, somos muito jovens, não é? De alguma forma podemos aqui resolver este problema e cada um vai ter que fazer a sua parte. Mas temos que despertar esse espírito. E alguém tem que se levantar. O grande problema que nós temos, muitos problemas que nós temos aqui, é que as pessoas esperam sempre que uma outra pessoa de fora venha e faça por nós, quando nós podemos fazer. Esse é um lado da coisa. Mas também é preciso ter a ideia de que os problemas, aliás, uma das coisas que nós temos que ter em conta também é a ideia de ser aqueles que vão sempre fechar as brechas, não é? Os reparadores de brecha, não é? Que nós encontramos mais uma vez a necessidade e precisamos dele nesta geração. E as brechas são exatamente esses pequenos problemas, esses pequenos desafios que vão surgindo
ao longo da vida e ver como é que eu posso, por exemplo, resolver o problema. Falava aqui da erosão, mas podemos falar do problema da alimentação, por exemplo, na minha área, não é? Imagine que eu estou numa zona rural, numa zona produtiva, uma zona onde há muita seca. Provavelmente, se nós nos reunirmos como jovens ou comunidade como tal, abrimos aí algumas represas, pode nos levar alguns meses, mas quando chove, pelo menos a água fica retida. É possível, provavelmente, conseguimos irrigar algumas coisas. É possível, quer dizer, são pequenas coisas, não é? Pequenas, grandes coisas que podem fazer a diferença. Nós olhamos, por exemplo, para a situação a nível da nossa própria família e olhamos e dissemos, ok, tudo bem, nós estamos com dificuldade, por exemplo, de levar alguém da família para a universidade, mas por que nós não podemos, se nós juntássemos cada um de nós, não podíamos provavelmente ter uma primeira pessoa que vá para lá. O grande problema de tudo isso é que nós tendemos a trabalhar de uma forma isolada, somos individualistas e egoístas, e isso não permite que, na verdade, o espírito de liderança e a realização de grandes coisas aconteça. Então, são pequenas coisas e nós podemos fazer. Olhando para o nosso caso, algumas das situações foi mesmo para a questão de empreendimento e olhar para a situação e dizer, tudo bem, qual é o desafio que nós temos? Temos um problema de desemprego, temos um problema, por exemplo, na educação, problema da qualidade da educação, por aí, o que é que nós podemos fazer? Então, identificar algo, neste caso, ok, nós podemos iniciar uma iniciativa educativa, uma escola, onde podemos, de alguma forma, empregar algumas pessoas, mas por outro lado estamos a dar qualidade de educação às pessoas, estamos a formar líderes para o futuro. Não, estamos aqui a fazer algo muito mais amplo, muito mais global. Olhando assim para a situação da igreja, dizer, tudo bem, nesta comunidade, como é que nós podemos transformar essa comunidade? Não é possível transformarmos cada um, mas é possível, nesta comunidade, nós como igreja, criarmos aqui uma infraestrutura que pelo menos traz aqui o valor para esta área, e uma vez feito isso, toda a área ganha um novo ímpeto, ou seja, só isso transforma, o valor das casas muda, a forma como as pessoas pensam muda, e tudo isso são pequenas coisas que, na verdade, quando feitas, já vão despertar nas pessoas que, olha, é possível fazer alguma coisa. E nunca faça isso sozinho, leva sempre as pessoas consigo. Excelente. Como é que nós podemos, nos dias de hoje, anunciar o Evangelho de forma a mostrar que não há um conflito entre a antiga e a nova aliança? Se nós olharmos, por exemplo, no que estava patente na aliança abraâmica em Gênesis 15:5, em que tinham ali uma descrição de benefícios físicos visíveis, apalpáveis. Na aliança do Sinai, em Deuteronômio 24:1-4, também estava ali descrito quais seriam esses benefícios da obediência à lei. E nós temos numa situação em que no Novo Testamento Cristo fala da aliança de acordo com o sangue, né? Que é o cálice que haveria de renovar ou aperfeiçoar aquela aliança antiga. De que forma é que isto pode demonstrar que a aliança em Cristo é a aliança abraâmica do Sinai, mas renovada, revitalizada, de forma que a mensagem chega, como bem disse, para que se lance sementes a nível das comunidades, da igreja, para que a partir daquelas iniciativas as pessoas possam ficar com alguma coisa. Há uma coisa que é bastante interessante diante de tudo isso. Quando olhamos para Jesus, ele disse que eu não vim abolir a lei, mas vim, na verdade, cumprir. Por outro lado, ele vai nos dizer, eu e o Pai somos um. É uma realidade que nós encontramos desde o princípio. Mas também encontramos o próprio Jesus, tudo quanto pedires em meu nome, crendo ser-vos dado, não é? E quando voltamos mais uma vez para a realidade do Sermão do Monte, nós encontramos aqui as bem-aventuranças. E quando nós olhamos para as bem-aventuranças, encontramos um aspecto bastante profundo, não é? A questão
se nós quisermos da questão da prosperidade, e Paulo vai dizer como é próspera a tua alma, não é? De alguma forma, e nós encontramos, e também deseja que seja próspero em todas as outras coisas. Essa questão que nós temos que trazer aqui é que de uma ou de outra forma nós encontramos a questão da obediência a Deus sempre relacionada de uma ou de outra forma com este aspecto também, com esse aspecto com esse aspecto da obediência à questão do crescimento em qualquer das outras áreas. Então, é importante nós termos sempre em conta essa realidade. E uma das coisas que é preciso aqui esclarecer não é verdade que o cristão, de uma ou de outra forma, não deve... Pronto, aqui provavelmente algo que é preciso pôr em perspectiva. Durante algum tempo fomos aprendendo o que é cristão, na verdade não deve ter aqui benefícios materiais de alguma forma. Não, se isso não for para glorificar a Deus, na verdade não faz nenhum sentido. É importante, a Bíblia vai nos dizer, é melhor que o homem, na verdade, perca, não é? Ter um membro seu, mas pelo menos consiga entrar no reino dos céus. E não vale a pena, na verdade, nós termos benefícios materiais se esses benefícios materiais não são acompanhados com aquilo que é a nossa espiritualidade como tal. Ou seja, a nossa espiritualidade deve estar em primeiro lugar. E faz-me lembrar aquele jovem rico que se encontra com Jesus. Jesus diz, olha, guardaste todas essas coisas, não é? Ele diz, olha, produziu e destruiu os celeiros, diz, olha, coma e folga-te minha alma. E Jesus faz uma pergunta simples: tudo isso quanto tens, para quem será? Porque hoje vão te pedir a tua alma. Então, e vai nos dizer a Bíblia, mais vale de alguma forma, não é? Perder todas as outras coisas, mas de alguma forma termos aqui essa segurança de termos um lugar no céu com a pessoa de Jesus. Então, tudo isso está entrelaçado. Então, a questão da bênção, na verdade, não deve, é verdade que nós estamos aqui perante uma situação de venda, não é? É resultado da obediência, mas uma obediência que não resulta de uma busca constante, corrida atrás da bênção, se eu não conheço a pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, é o meu relacionamento com Jesus. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, não algumas, todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, é acréscimo, é aquilo que tem. E mais ainda, veja, o que nós vamos encontrar, Jesus vai nos dizer de uma forma muito importante. Tudo quanto nós pedimos em seu nome, crendo, ser-nos dado. Mas também Ele vai nos dizer, olha, se nós sabemos dar aquilo que é bom aos nossos filhos, como é que o nosso Pai não poderá também nos dar? Quer dizer, Ele muito mais, não é? Quando Ele diz, ok, pedir, dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á, e por aí em diante, Ele mostra, na verdade, essa ideia de que nós podemos pedir. Depois vai dizer que, olha, vocês não têm porque vocês não pedem mal, pedem para gastar os vossos próprios interesses. Esse é que é o grande problema. Então, são aspectos que, na verdade, estão interlaçados. Não podemos, em nenhum momento, dissociar a questão de um Deus dador, de um Deus cuidador, de um Deus provedor, em qualquer momento da história de qualquer outra coisa. Todos os filhos de Deus têm esse benefício e o nosso Deus está disposto, está lá, Ele providencia, Ele faz chover para todas as pessoas, claro, mas Ele dá muito mais àqueles que obedecem, àqueles que dependem dEle. E essa é uma das coisas. Uma das coisas que nós temos que ter em conta, e não há aqui nada que nós tenhamos que dissociar e dizer, ok, não, agora estamos é verdade que estamos no momento da graça, no que diz respeito à nossa relação com a pessoa de Jesus, mas aquilo que são os benefícios, as promessas de Deus continuam válidas e vão continuar válidas ao longo da história até a vinda do Senhor. E é por isso que nós devemos continuar apegados a essas promessas e sempre obedientes à sua palavra a cada instante do nosso viver. Excelente. Qual é a fertilidade que a África tem para nos dias de hoje viver a promessa do Evangelho de Cristo, para que através dessa realidade, essa fé prática possa levar uma mensagem de salvação do resto do mundo a partir daquilo que nós vivemos
como desafios atual que se prendem com a busca por essa, essa prosperidade espiritual. Qual é o papel da África para a evangelização do mundo? Bem, deixe-me começar por um aspecto aqui muito interessante. Se nós olhamos para a África, depois vou chegar a essa questão que me coloca, que é muito pertinente. Uma das coisas que nós temos que ter em conta é a riqueza da África. Não é? Quase metade, se nós quisermos, dos recursos a todos os níveis do mundo estão em África. Temos tudo o que nós quisermos aqui. Temos aqui a terra fértil, temos aqui a terra arável para alimentar o mundo todo, não é? Temos aqui recursos naturais para, alimentar a indústria do mundo todo. Temos aqui tudo o que nós precisamos. Temos pessoas, temos jovens, temos, não é? E por aí em diante. O grande problema que nós temos de África é que durante muito tempo, e continuamos nessa perspectiva de sermos pedintes, dependentes. Eu acho que nós temos que abandonar isso e olharmos para a situação concreta nossa. O outro lado é nós não valorizarmos aquilo que é nosso. O mundo não desenvolveu com tecnologias. As tecnologias vieram depois. Mas as tecnologias são resultado, se nós quisermos, de um trabalho, de uma criação do ser humano, como para melhor, neste caso, apropriar-se, trabalhar, não é? Os recursos e transformar os recursos que tem diante de si. As tecnologias, por um lado, não devem substituir a capacidade e a força que o ser humano tem. Nós temos mais pessoas aqui para fazer. É possível a África criar emprego tendo em conta as pessoas que tem e criar, na verdade, soluções concretas de África para o problema real de África. E quando nós falamos disso, estamos a falar, é o mesmo caso que estava a falar há pouco tempo das zonas rurais, onde as pessoas trabalham, estão mais na agricultura. É possível encontrar soluções. São penosas, são mais difíceis, sim, mas não faz sentido nós ficarmos à espera que alguém traga a solução quando nós podemos fazer isso. Esse é o primeiro aspecto. E quando assim for, no momento em que nós fizemos isso e, na verdade, nos libertarmos desta dependência total, então nós nos tornamos pessoas admiráveis. Porque o grande problema que nós temos em relação aos desafios da África é que muitas vezes nós somos olhados no mundo como, na verdade, atrasados e por isso as pessoas não nos respeitam como tal. Nós temos que quebrar esse ciclo. Nós temos que quebrar esta aparente onda de maldição. E não há aqui nenhuma maldição em volta disso. O que está aqui é uma questão de nós não termos ainda percebido a espiritualidade que está, na verdade, incerta nisso. Não temos entendido a forma como Deus opera e faz as coisas acontecer. Ou seja, uma das coisas que é preciso ter em conta, Deus podia muito bem ter tirado o povo de Israel de um dia para o outro e colocá-los na terra prometida em Canaã, não é? Estavam ali, mas eles tiveram que andar. Era possível terem tido várias outras soluções diante disso, mas foi preciso, na verdade, 40 anos, não é? Ao longo do deserto foram sendo forjados e chegaram lá. Era possível ter, por exemplo, criado uma outra solução, não é? Provavelmente para várias outras realidades. Mas, na verdade, o homem está lá também para fazer alguma coisa. Deus dá e nós temos que fazer a nossa parte para tal. Então, este é o grande problema. Mas, no que diz respeito à questão do evangelismo, da evangelização do mundo, uma das coisas é que a África, mais uma vez, tem aqui olhado para si como coitado, dependente por aí e sem nada para dar ao mundo. Mas nós temos muito mais para dar, mesmo nessa questão da espiritualidade, olhando para a Europa, olhando mesmo para a própria América, olhando para o mundo inteiro. Eu acho que é chegado o momento de nós despertarmos, não irmos para esses locais como
que mendigos, mas vimos para lá para dizer, olha, nós temos algo para vos dar, algo melhor, algo maior, algo que transforme vidas e possa trazer aqui algo mais. E isso requer, em primeiro lugar, o grande problema é que nós temos de treinar os nossos jovens. Não é? O grande problema que nós temos em África é que nós não estamos a treinar. Se nós formos olhar só para Moçambique, as escolas bíblicas que nós temos não são, na verdade, em número suficiente, não são credíveis como tal. Muitas das pessoas não estão nem aí. A outra questão que nós temos é que muitos dos jovens que praticamente até podem sair do país ou de África como aqueles que são crentes, infelizmente temos esse problema de muitos crentes nominais que infelizmente quando saem têm essa oportunidade, são influenciados no lugar deles serem sal e luz do mundo, praticamente eles deixam-se influenciar pelas circunstâncias, o que mostra claramente que provavelmente essas pessoas são aquelas que receberam a palavra, mas ela caiu entre os espinhos, então no caminho, de alguma forma, foi crescendo, mas diante das circunstâncias, e aí perde. Então nós precisamos sim do discipulado, é isso que aqui estou a dizer, discipulado em que ajudamos os jovens a crescer, e quando nós mandamos esses jovens, quer para estudar secularmente, quer provavelmente para ir trabalhar, essas pessoas se desloquem para esses locais com uma outra missão, sabendo, ou seja, onde quer que esteja um africano, um moçambicano, ou seja quem for, aí deve estar um missionário e sabe exatamente que ele tem uma missão de transformar, de levar a mensagem do Evangelho para esses lugares. E de uma forma muito mais suave e aberta, claro, sempre transmitindo o amor de Jesus a essas pessoas e a solução para os problemas desta geração em que nós estamos. Maravilhoso. Qual é o propósito de vida do pastor Sérgio? É glorificar a Deus. Em tudo, glorificar a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façam toda e qualquer outra coisa, seja para glorificar a Deus. Essa é a razão do meu ser. E também tenho a percepção de que, enquanto nós estivermos aqui, nós temos, na verdade, que fazer tudo quanto nos vier à mão para fazer. E devemos fazer com mestria. Devemos fazer, sim, para glorificar a Deus. E essa é a razão, não é? Porque eu vivo. Então, qualquer coisa que buscamos fazer vai ser sempre para enaltecer, engrandecer o seu nome, servir o próximo e, de uma ou de outra forma, criar mecanismos e meios para que os outros também conheçam a este Deus, não é? Criador dos céus e da terra, que deu-se por cada um de nós, não é? E veio e foi pregado naquela cruz para que nós pudéssemos ter a vida. Sim, é glorificar a Deus em todas as vertentes da minha vida. Excelente. Para terminar, porque o tempo nos é limitado e já acabei o meu chá espiritual, porque estou tanto de gostar deste chá espiritual do pastor. Gostávamos também de aprender de si, pastor. Como é que o pastor se prepara quando está separado antes de se juntar às pessoas? Uma preparação física, emocional, espiritual e mental. Ok. Uma das coisas que acontece comigo, pelo menos, o meu hábito é tentar correr uma vez por semana, o mínimo uma vez por semana. Essa seria a preparação física e faço isso já há algum tempo. Algumas vezes falho, infelizmente, e quando falho sinto mesmo que o meu corpo precisa, e aí nós precisamos disso. Qualquer líder precisa de uma preparação física. Aliás, o físico vai influenciar o nosso interior, o nosso emocional, vai influenciar de alguma forma até a nossa capacidade de aprendizagem. O segundo momento que eu tenho, eu vou aprendendo aquilo que tiver a possibilidade de aprender em diferentes áreas. Estou a falar do ponto de vista acadêmico mesmo, estou a falar do tempo de vista de leitura, não é? De diferentes materiais em diferentes áreas, na minha área profissional, também para o crescimento profissional, não apenas profissional, mas pessoal, mas, acima de tudo, para o meu crescimento espiritual. Então, a minha preparação tem sido também nessa perspectiva. Faço os cursos que eu puder fazer, faço
os mestrados, as pós-graduações e tudo quanto eu puder fazer, vou fazer. E, por outro lado, também dedico-me a uma vida de oração, dedico-me a uma vida de leitura da Palavra de Deus. E claramente, uma das coisas que eu aprendo é que a nossa sabedoria, o nosso crescimento e todas as coisas resultam exatamente da palavra de Deus. O salmista vai dizer de uma forma muito clara: olha, eu sou mais sábio do que os meus mestres por causa da tua palavra. E de uma ou de outra forma, isto deve ser parte integrante de cada um. Então é desta forma como nós devemos nos preparar, e assim como me preparo. E sim, não somos perfeitos, precisamos de continuar a aprimorar tudo isso, mas é exatamente aquilo que nós fazemos. Uma das coisas que aconteceu diante desta realidade toda, um dos livros que eu lembro muito bem, o meu pai faleceu quando eu era adolescente ainda, mas uma das coisas duas coisas eu herdei do meu pai, duas coisas únicas. Era uma Bíblia, não é? Uma Bíblia de estudo, e pronto. Na altura não tinha muitas Bíblias assim dessa natureza em Moçambique, mas uma Bíblia muito bem concebida, e essa é uma das coisas que eu herdei. E a outra é um livro que é Neemias e a Liderança. O título é esse mesmo, e a liderança, e Neemias e a dinâmica de uma liderança eficaz, não é? Esse é o livro que eu fui lendo. Eu tenho sempre o prazer de ler e reler esse livro, e a partir dele eu fui tendo o prazer de ler várias outras questões em relação à questão da liderança. Então, sim, esses são os aspectos que cada um de nós deve buscar. E depois, claramente, a questão do relacionamento com as diferentes pessoas faz sem nós aprendermos com as pessoas à nossa volta. E quando nós estamos em comunhão com as outras pessoas, nós aprendemos. E quanto mais nós aprendemos, mais queremos servir. E quanto mais nós servimos, queremos aprender mais. Pastor, muito obrigado pelo tempo que serviu-nos o seu chá de conhecimento sobre liderança. Desejamos-lhe muito bom ânimo. Que o Espírito Santo continue a adornar-lhe com as vestes resplandecentes. Obrigado. Para glorificar no seu rosto o esplendor do Senhor, de forma a poder sempre transmitir esse testemunho do bom perfume do aroma de Jesus Cristo. Muito obrigado. Que Deus possa continuar a abençoar e a fazer progredir este trabalho, que na verdade tenha cada vez mais impacto na vida das pessoas e forje mais líderes, tudo para honra e glória ao nosso Deus. Amém. Muito obrigado. Estas lições encontram postadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.